E aí, tudo bem com vocês? Então, hoje nós iremos falar sobre a flexão dos substantivos, tá bom? O que acontece? O que é a flexão dos substantivos? O substantivo, ele é uma classe variável, ou seja, é uma classe que sofre uma variação, que sofre mudança, tá? E aí, dentro da língua portuguesa, o substantivo ele pode se flexionar em gênero e número. Na língua portuguesa em si, a flexão de gênero é feminino e masculino. Então, o que é gênero? É as palavras que têm propriedade de indicar o sexo ou o sexo real ou fictício dos seres, tá bom? Então, na nossa língua portuguesa há somente dois gêneros, o gênero feminino e o gênero masculino. E aí, o gênero masculino, ele pertence aos substantivos que podem ser precedidos dos artigos o, os, e uns, tá? E os gêneros femininos, eles podem vir precedidos de artigos como a, as, e umas, tá bom? Então, na nossa língua portuguesa, só há o gênero masculino e feminino. E o que é o substantivo? O substantivo é uma palavra variável que nomeia seres de uma espécie em geral, tá bom? Então, vejam só. A regra geral para a flexão dos substantivos compostos. Quando eu falo dos substantivos compostos, eu quero dizer que são substantivos que vêm precedidos ou não de hífen, apresentam ou não apresentam o hífen, tá? Quando o substantivo eles não apresentam o hífen, os elementos vêm juntos. E aí, eles podem ser classificados também ou despercebidos como um substantivo simples. Quando eu tenho o exemplo da palavra passatempo, é um substantivo composto, porém ela não vem precedida de hífen, os dois elementos vêm juntos. E para a regrinha geral da flexão do substantivo, vejam só, na regrinha geral da flexão do substantivo, os elementos eles podem ou não vir separados de hífen. O exemplo que eu acabei de dar para vocês, eles não vêm separados de hífen, mas isso não quer dizer que todas as palavras que se flexionam no substantivo composto não venham separados de hífen, não. Há palavras que seus elementos são separados por hífen. E aí a primeira regrinha geral para os substantivos compostos. As palavras que não vêm precedidas do hífen, que não apresentam o hífen para separar o primeiro do segundo elemento, passam para o plural como se fosse um substantivo simples. Só acrescenta um S no final. Então, quando eu tenho um passatempo no singular, passatempo, que é um substantivo composto, vai passar como se fosse um substantivo simples e vamos colocar apenas um S no final. Então, passatempo, passatempos, tá? Mas há outros elementos componentes dos substantivos que vêm acompanhados do hífen. E aí tem uma regrinha geral, uma regrinha específica para poder se trabalhar esses elementos que vêm com o hífen, tá? Vejam só. Vão para o plural os dois elementos, vão para o plural os elementos variáveis, ou seja, quando os dois elementos são substantivo, adjetivo, numeral ou pronome. Quando são variáveis, substantivo, adjetivo, numeral e pronome, aí sim, eles passam para o plural os dois elementos. Eu tenho um exemplo para falar para vocês, que o exemplo é a carta bilhete. Vem com o hífen, tá? A carta bilhete, mas aí o que acontece? Quando passa para o plural fica as cartas bilhetes. Os dois elementos vai para o substantivo, vai para o plural, porque tanto carta como bilhete são formados por palavras compostas, e tanto carta como bilhete são substantivos. Então, os elementos são variáveis, os elementos passam para o plural quando eles são substantivo, adjetivo, numerais e pronomes, tá? Então, sendo substantivo, adjetivo, numeral e pronomes, eles passam para o plural. Os dois elementos, tá? Portanto, fica no singular. Só fica no singular os verbos
ou palavras invariáveis, palavras que não sofrem variação, aí sim elas ficam no singular. Então, se eu tenho um elemento que é substantivo e o outro elemento é invariável, flexiona-se o substantivo e o invariável permanece no singular. Ou vice-versa, eu tenho um elemento variável e tenho um substantivo. O elemento variável permanece no singular e o substantivo passa para o plural, tá? Então, aí eu vou dar um exemplo aqui. Guarda-chuva. O guarda-chuva. No plural, os guarda-chuvas. Só chuvas irá para o plural. E o artigo que os antecede, que é o ou. Então, o artigo o, no singular, ele fica o guarda-chuva. No plural, os guarda-chuvas. Então, só flexiona, nesse caso, o artigo que antecede o substantivo composto, e o segundo elemento, que é chuvas. Porque o primeiro elemento é uma palavra invariável, tá bom? Aí temos as regrinhas especiais. Quando os elementos são ligados por preposição, só o primeiro elemento é flexionado, ou seja, além dos substantivos compostos que não apresentam hífen, e aí eles flexionam-se como substantivo simples, só acrescenta o S no final. Tem os que têm hífen, tá? E aí tem que se observar que os variáveis são aqueles que apresentam substantivo, adjetivo, numerais e pronomes, tá? Esses 4 aqui, substantivo, adjetivo, numerais e pronomes, aí sim, eles variam, eles flexionam, mas os elementos que apresentam verbo ou palavras invariáveis, elas permanecem no singular. Essa é a regrinha geral. Mas aí, galera, tem as regras especiais. E uma das regras especiais é quando os elementos eles se ligam através de preposições. Aí, o primeiro elemento é flexionado e o segundo elemento permanece no singular. Então, eu tenho um exemplo, estrela do mar. Estrelas do mar. Só flexiona-se o primeiro elemento. Então, o último elemento ele só vai para o plural se o substantivo ele for formado de palavras repetidas ou onomatopeicas, ou seja, quando eu quero imitar os sons. Então, aí eu vou dar um exemplo de reco-reco. No singular, reco-reco. No plural, reco-recos. Só o segundo elemento ele flexiona, ele vai para o plural, e o primeiro elemento permanece invariável, permanece no singular. Esses dois são exemplos das regrinhas especiais. Aí agora, vem o grau do substantivo. Mas e aí, o que é esse tal de grau do substantivo? Os substantivos, eles admitem 2 graus. O grau aumentativo e o grau diminutivo. Mas aí, eu tenho a formação dos graus. Eu tenho a forma analítica e a forma sintética de apresentar esses graus. Então, na forma analítica em si, eu utilizo o que é o grau do substantivo. É quando ele, além do grau normal, ele vai apresentar um grau no aumentativo ou no diminutivo. Uma palavra no aumentativo ou no diminutivo. Então, quando eu digo no grau normal, pássaro, no grau aumentativo eu digo passarão. No diminutivo eu digo passarinho, tá? Mas tem a formação do grau. Então, na forma analítica, são utilizados adjetivos para poder indicar o aumentativo e o diminutivo. Então, se eu falo que eu tenho uma fazenda, se ela for o aumentativo analítico, ela é uma fazenda imensa. Se ela for no diminutivo analítico, ela é uma fazenda minúscula. Se eu tenho no aumentativo analítico um pássaro, ele vai ser pássaro grande. No diminutivo analítico, ele vai ser pássaro pequeno. Então, eu me aproprio de adjetivos para poder indicar o aumentativo e o diminutivo desses substantivos, tá? Isso na forma analítica. Na forma sintética, são utilizados sufixos. E aí, no aumentativo sintético, eu falo passarão. No diminutivo sintético, eu falo passarinho. No aumentativo sintético, eu falo garotão. No diminutivo sintético, eu falo garotinho. E aí, pessoal, vocês prestaram atenção?
Se parar para analisar, o que é que acontece? Então, veja só o que é que acontece. Na forma analítica, eu utilizo do adjetivo para poder caracterizar o meu substantivo, o grau do meu substantivo. Na forma sintética, eu utilizo sufixos, né? Prefixos vêm antes, sufixos vêm depois. Lembra da nossa aulinha de prefixo e sufixo? Pois bem, então, na forma sintética, os sufixos no aumentativo, menino, meninão, cabelo, cabelão e entre outras variações de palavras que apresentam na nossa língua. Mas, diante da língua portuguesa, nós apresentamos algumas particularidades, na qual apresentam formas que eram diminutivas e aumentativas e aí passaram a ter o seu significado como se fosse normais. Então, calção, cartilha, corpete, são algumas palavras, são alguns substantivos que antes eram aumentativos e diminutivos e com o transcorrer do tempo, eles são palavras que estão, mesmo eles estando no aumentativo ou no diminutivo, eles são caracterizados como substantivos, como se fossem substantivos simples. Como não invariáveis, eles não sofrem variações, mesmo que esteja cartilha, corpete, são uma das particularidades. E aí, muitas vezes, empregamos também o grau do substantivo para poder indicar um desprezo ou uma ironia. E aí, quando eu digo gentalha, livreco, eu quero apresentar um grau de desprezo ou de ironia para aquela pessoa, então eu uso o grau dos substantivos para caracterizar, para empregar uma palavra àquele tipo de pessoa, tá? E aí alguns diminutivos também podem exprimir uma questão de carinho. E é quando eu digo filhinho, mãezinha, são exemplos de grau do substantivo que eu apresento do mesmo jeito que tem aumentativos, aliás, do mesmo jeito que tem graus que indicam desprezo e ironias, também tem alguns graus do substantivo no diminutivo que apresenta carinhos, tá? E aí, o que é que acontece? São várias palavras que são utilizadas no nosso dia a dia e a gente não para analisar que são flexão dos substantivos compostos. Meus amores, espero que tenham gostado da nossa aula, tá? Beijo, até a nossa próxima aula. Se liga, viu? Prestem atenção, responda a atividade, tem a atividadezinha no Word, lá no arquivo, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.